tudo bem, professor Alexandre Soares na área, ao vivo. Vamos que vamos trabalhar um pouquinho. Deixa-me mostrar a você. Repare, PEMERGE, principais temas para a prova da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Xandão, agora vai. Vai ter de ir, de uma maneira ou de outra tem de ir, né? E aí você aqui vai fazer comigo três questõezinhas muito legais, vou desenvolvê-las, que é um assunto certo da sua provinha. Então, calma, mas antes de eu fazer com você três questões para a PEMERGE, eu tenho de convidar você aqui, veja bem, a participar da turma. Turma, combo, como você quiser, na nossa turma da PEMERGE. Xandão, se eu participar da turma da PEMERGE, você é aprovado? Tenho certeza disso. É claro que vai. Passo a passo. Agora, é lógico, tem dedicação, né? Tem que ter uma dedicação, mas pelo menos o encaminhamento você vai ter. Eu tenho certeza que você vai chegar lá muito melhor do que se não entrar. Tem que bater no peito, né? Tem hora que tem que deixar a humildade de lado. Até lógico que sim. E aí, ó, mixaria, R$ 700, ainda pode dividir em 12 parcelas. Aí fica, no caso, fica à sua mercê, tá bom? Outro detalhe bom, se você já é aluno do DSO, ainda ganha R$ 100. Aí do DSO Premium, aluno do DSO ganha R$ 100 de desconto, tá? E aí, peraí, deixa eu mostrar você aqui. Você também vai acabar, quando entra no DSO, você acaba também querendo fazer questões num site de questões do Radar DSO. São questões de provas, né? Questões de provas diversas, com um gabarito todo comentado pelos professores do curso DSO. E além disso, para finalizar, para a gente começar a treinar, tem o Tutoring, que organiza o seu estudo. É bem legal, né? É um tipo de instrumento com o qual eu não tive contato. Se eu pudesse lá atrás, não havia nem, não havia nem internet, muito menos Tutoring. Mas Tutoring é um elemento a mais, né? E eu tenho certeza de que os oponentes, né, aqueles que vão concorrer contra você, eles estão usando. Aí você tem que pensar nisso. Se o oponente está usando, por que é melhor também usar? Então ele vai organizar o seu estudo com bastante clareza. Tá bom? Tá bom. Agora, Xande, queria saber mais um cadinho. Aí você manda mensagem. Mande uma mensagem aqui para o DSO. Você vai conversar com os atendentes do DSO para tirar suas dúvidas. Dúvidas quaisquer. É bom não ter dúvida para entrar aqui e perceber, realmente estou onde eu tenho de estar. Beleza, dito isso, PEMERGE. Vou voltar ao assunto PEMERGE. Na PEMERGE, repare bem, com certeza você vai fazer uma questão envolvendo crase, fenômeno crase. E se vier crase, é o tipo de questão que você não pode errar. Como assim, Xandão? Existe questão que eu posso errar? Sim. Numa prova, existem aquelas questões que são feitas para errar. Você vai errar e todo o planeta também, inclusive eu, quando fizer o gabarito extraoficial. Porque a banca, ela vai resolver que todo mundo tem que errar aquilo, só ela vai acertar. Depois a gente briga, faz recurso, não tem problema não. Agora, veja bem, essa questão que todo mundo erra não muda a sua posição. Mas a questão de crase, se errar, você cai muito, você vai lá para o inferno. É por isso, uma prova, já que é uma competição, ela se faz por meio de um plano de voo. Então, vou repetir: existem questões, isso a gente vai trabalhar bastante, claro, que você vai acabar errando e não vai fazer diferença no final. Você vai estar no número de vagas. Agora, existem questões, deixe-me bater mais uma vez nesta tecla, eita, nesta tecla, repare bem, linguinha tem que ficar no lugar, crase você não pode errar. Então, dito isso, vamos partir para o pau. Primeira questão de crase, acompanhe. O fragmento a seguir, deixe-me habilitar minha canetinha aqui. Presta também um grande serviço à medicina. Lembra que para haver crase, tende a haver a junção da preposição a mais um segundo a. Normalmente esse segundo a é o artigo feminino definido a, ou plural as, que vem antes do substantivo feminino, no caso aqui medicina. Aí a gente tem um macete. Lembra qual é o macete? O macete é mais ou menos assim.
Se você quer confirmar se ali crase há, você vai tirar o nome feminino e vai colocar um masculino no seu lugar. Repare. E aí, antes do masculino se der au, antes do feminino é crase, o cara de pau. Repare e preste atenção. Presta também um grande serviço ao governo. Percebeu o que eu fiz? Eu tirei medicina, nome feminino, coloquei governo masculino. Olha o que deu. Deu ao, se deu ao. Acabei de dizer, é crase o cara de pau. E ele está dizendo o quê? O uso do acento grave, ele está correto. Sim. Assinale a frase que a utilização do acento grave indicativo de crase também está correta. Ou a utilização está correta. Perfeito. Vamos lá, analisar. É isso aqui que você não pode errar. Então veja só. Comecei. Deixe-me ver, por exemplo, a letra A. Todos queriam ver a cena. Cuidado. Acabei de mostrar a você que para haver crase, eu tenho de ter a preposição a na jogada. E essa preposição a, em princípio, vai ser pedida, vai ser regida por um termo anterior. Não entendi, Xandão. Mais ou menos assim, ó. Aqui, o acento grave indicador de crase não existe por causa de quê? Porque verbo ver, ele não pede preposição, quem vê, vê algo, vê alguma coisa, vê alguém. Verbo ver é transitivo direto. Ih, Xandão, mas se você botasse o masculino no lugar, eu tenho certeza que você colocaria aqui, ó. Todos queriam ver o filme. Todos queriam ver ao filme. Ver ao filme nada. Então, repare, primeiro detalhe que vamos nos prender, o verbo ver, ele é transitivo, ele pede complemento. Ele não passa uma mensagem completa, ele não é intransitivo. Ah, João morreu. Ah, morreu. Já foi tarde, vagabunda. Vale nada. Então, morreu, intransitivo. Agora, o verbo ver, não, no bate-papo, entre você e mim, eu diria mais ou menos assim, sabe, Damal, o que aconteceu? Ontem eu vi, quem foi? A alma penada do João. Então, você vai pedir um complemento para o verbo ver. Se você vai pedir um complemento para o verbo ver, ele é verbo transitivo. E repare que ele é um transitivo que não traz consigo complemento. Veja bem, peraí, deixa eu me apagar aqui direitinho. Não vai trazer consigo complemento introduzido por preposição. Ele é o verbo transitivo direto. Então, cuidado. Verbo transitivo direto não gera o fenômeno crase. Não pode, não pede preposição. Melhor, não pede preposição. Tá difícil, hein, não? Tá, mas vai melhorar. É. A gente apoia, mas não corre. Tá difícil, mas vai melhorar. Passo a passo a gente chega lá. Então, se o verbo não pede preposição, como é que tem crase aqui? Nem pensar. Vou repetir o macete do masculino. Todos queriam, repare, ver o jogo. Reparou? Se aqui, com a substituição do feminino pelo masculino, não deu au, nada de crase, ô cara de pau. Ah, Xandão. Agora, outra que você não pode dar mole. De novo, ó. Foi lá a letra D. Mas na hora da prova, Xandão, você vai para B. Para B. Eu fui para D, porque aqui não é a prova. A ideia aqui é fazer você entender. Observar, tal qual ver, não rege preposição. Então, regência, Xandão, tem tudo a ver com o fenômeno crase. Tem. Regência verbal e regência nominal. Tem que ter um domíniozinho básicozinho. Não precisa também ser bom, não. Bom, não precisa não. Mas tem que ter um negócio, pelo menos uma coisinha qualquer para vender, né? Aí vai chegar aí de mó banando, sem nada na mão, trouxe nada? Não, nem a Pepsi. Guaraná Toby. Não trouxe nenhum Guaraná Toby? Nadinha. Então tá, entra aí. Mas ó, segura a onda, vê se não vai beber muito nem comer. Trouxe nada. Então, observar, tal qual o verbo ver, ele não rege preposição alguma. Ele é verbo transitivo direto. Quem observa, observa alguém, observa alguma coisa, algo. Então, eu vou colocar aqui, ó, verbo que pede complemento, ele não passa a mensagem completa. Ah, ele observou. Ah, observou o quê? Observou quem? Ah, tá. Então, se pede complemento, ele é verbo transitivo. E o complemento não é introduzido por preposição, é transitivo direto. Logo, pode anotar, verbo transitivo direto não vai aparecer associado ao acento indicador de crase. Ele não pede preposição, então cuidado para não errar. Mas no esquema do masculino, de novo, observou o movimento. Percebeu? Xandão, eu não tenho essa criatividade, somos dois. É só botar um masculino qualquer aqui.
Não precisa ter criatividade, não. Bota a palavra masculina. Bota qualquer coisa aí, bota homem, garoto, menino. Não tem problema, não. Então, ó, se não apareceu o au, nada de crase, o cara de pau, antes de nome masculino, aí não. Aí se ainda tá errando isso, tende a estar no cursinho. Tá no cursinho já? Tá não? Então, tá esperando o quê? Ah, não, Xandão, não gosto de entrar antes, não. Gosto de entrar quando sair, quando tiver o edital. E aí eu tenho que preparar. 3 meses dá para me preparar legal. Dá, claro que dá. Lógico que dá. Se preparar direitinho, não há dúvida. Você é esperançoso, né? Aí você vai contando com sorte, né? 3 meses tem que estudar só melhor. Tem que cair só o que você estudou em 3 meses. Não pode mudar uma linha. Que se mudar uma vírgula, você tá fora. Aí você vai esperar. Não esquenta a cabeça, não. A gente se encontra. Repare, antes de nome masculino, o mal. Repare, o torto, nada de crase ou cara de pau. Pode tirar. Então aí, realmente só ficou a letra C. Cuidado. Com um estudo, você vai ver que o assistir no sentido de ver. Ainda tem isso? Tem. O assistir no sentido de ver, ele por mera convenção de uso, não tem raciocínio lógico aqui. Mas por que, Jandão? Foi Deus que quis? Foi Deus. Vamos botar na conta de Deus? Foi Deus. Deus quis assim. Mas Deus não tinha uma lógica para isso aí, não, Jandão? Não tinha, não. Ele quis e pronto. O verbo assistir, quando está no sentido de ver, de presenciar, ele vem com a preposição a, porque Deus quis. Simples assim. Não vai ficar pensando e abstraindo, vai chegar a lugar algum. Porque se tivesse de chegar, eu já teria chegado por você. Não é isso? Xandão fica fazendo o tempo todo aqui o quê? Então, assistir, ele pede a preposição a no complemento verbal. Ou seja, ele é um verbo também transitivo. Por quê? Porque ele pede complemento. Não bate papo entre mim e você. Eu diria mais ou menos assim, sabe da manhã, ontem eu assisti. Aí paro, sabe? Gente que gosta de paradinha. Conhece alguém assim? Eu conheço vários. Ainda querem falar comigo que sou ansioso. Gosto de paradinha, charme. Gosto de fazer charme. Ontem eu assisti. E para. Aqui minha cabeça a milhão. Mas eu continuo olhando. E assistiu o quê? Aqui. Assistir ao Mengão, dá mais um pau no Vasco. Entendi. Então, assistir, ele pede complemento e complemento que vem sempre introduzido pela preposição a. É transitivo indireto. Isso tem de decorar. E se eu não decorar, vai errar. Então, se aqui eu tirar a cena e colocar jogo, repare, assistiu ao jogo. Você está vendo aqui, abençoado? Você está vendo aqui, filha de Deus, que quando é o verbo ver, você vê o jogo. Mas quando é o verbo assistir, no sentido de ver, você assiste ao jogo. Aixa, para nascer no Brasil e usar essa língua portuguesa tem que ser ninja, hein? Muita coisa. Ainda mais se você nasceu no Brasil e mora no Rio de Janeiro, é sobrevivente. É sobrevivente. Sobrevivente. Amém. Tá vivo, é? Amém. Somos sobreviventes. Então aqui a única adequada realmente tem de ser letra C. Ser de Cristo, para a gente é sempre bom, né? Vamos para a segunda questão. Calma aí, segura. Repare, é FGV. Assinale a frase em que o acento grave da crase está empregado corretamente. Se vier, você não pode errar, hein? Então, aqui corretamente de novo, haverá erradas e uma certa. Eu vou a Portugal, há um macete. Esse negócio de ir a lugar. Aí você tem de voltar. É um macete que você tem que usar. Lugar, seja estado, município, país, normalmente é com estado, país e município. Aí você fala assim, ó, eu vou a Portugal, eu volto de Portugal, eu volto da Portugal, eu volto de. Então, se eu volto de, repare, crase para quê? Agora, se fosse França, eu vou à França, eu volto de França ou volto da? Aí seria crase no ar. Se volta da, é crase no ar. Se volta de, crase para quê? É só isso. Não precisa mais, não precisa mais, não, não precisa não.
Tá não. Letra B. Entregarei a Pedro. Pedro é nome masculino. Sabe quando você vai colocar um acento grave indicador de crase antes do nome masculino? Quando você vir, tem que ir lá. Doar, doar sangue. Quando você for doar sangue e lá estiver na fila para doação de sangue, o morcego. Aí você encontra o morcego. O dia que você encontrar o morcego doando sangue e quando encontrar o Saci Pererê por aí, e ele estiver cruzando as pernas, aí você vai colocar o acento grave, indicador de crase, antes do nome masculino. Mas, Xandão, eu já vi um exemplo mais ou menos assim. Gol a Pelé. Escrita a Machado de Assis. Sim. Churrasco a Oswaldo Aranha. Tô entendendo. Sapato a Luiz XV. Legal. Mas só que não está aí antes do masculino, não, porque aí está subentendida a expressão moda de, e moda é um nome feminino. Sapato a moda de Luiz XV. Então, de novo, não está antes do Luiz, está antes de moda, que está subentendida a palavra. Gol a moda de Pelé. É moda, não é Pelé que está envolvido na história, percebeu? Churrasco a Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha não tem nada a ver com isso. Porque aqui está subentendida de novo a palavra moda, que é palavra feminina. Então, repito, Saci cruzando perna e morcego doando sangue, aí você coloca o acento grave, indicador de crase antes do nome masculino. Até lá, nada de crase, não há crase no ar. Vou aqui então, deixe-me ver. Peraí, calma. Pra cá, ó. Isso, joguei. Repare, eu vou a letra E ou E. Xandão, depois eu subo, calma, sem desespero. Um competente se engana de acordo com. Se aqui já tem a preposição com, para que ter a preposição a? É raciocínio lógico. Quando uma preposição vem, a outra não vem. Isso aí a gente tem de lembrar. Aí vamos botar o masculino no lugar de acordo com, com os argumentos. Argumentos. Escolhi aqui uma palavra qualquer, masculino. As regras, os argumentos. Repare que antes da palavra masculina não deu ao nem aos. Então, se na substituição do feminino, seja singular ou plural, se na substituição pelo masculino, tá? Aparecer antes do masculino ao ou aos, aí haverá crase com o feminino. Caso contrário, não. Não apareceu aos, crase nem pensar. Vamos subir para a letra D. Os homens esquecem. Aí, quem esquece, esquece alguma coisa, percebeu? Então tem que ter cuidado. Só então tem que saber muita regência também, né? Tem que saber. Tá tudo atrelado, tudo ligado. Isso é muito comum você pensar assim: estou estudando informática, direito, raciocínio lógico. Raciocínio lógico também é ciência básica. Matemática, aqui não tem essa não, hein? Tem essa de ficar assim: só quero saber o que cai em prova. Se eu estudar só inquérito, tá bom, Xandão? Não preciso estudar processo. Lá de repente vai dar certo. Aqui não vai dar não, porque tá tudo ligado. Aí não estuda a regência e acha que vai sair bem em crase. Vai dar errado. Então aqui o esquecer, ele não rege, ele não pede preposição alguma. Quem esquece, esquece algo, esquece alguém. Então o verbo esquecer é um verbo transitivo direto. Se trata de transitivo direto, ele não pede preposição. Se ele não pede preposição, como é que é a crase iniciar? Nem pensar. Vou botar um masculino no lugar. Esquecem o momento. Repare, o momento do pai. Xandão, não tem nada a ver, hein? Não tem a ver, não. É só botar um masculino aqui. Não precisa ficar bom, não. É só botar um masculino. Então, coloquei o masculino, não deu ao, nada de crase, o cara de pau. Subir é ser de Cristo, Xandão, de novo, hein? Pé emerge, ser de Cristo. O prisioneiro confessou. Confessou de que maneira? De que modo? Assim, ó, à força. É a locução feminina, né, Xandão? É aquela locução feminina. E as locuções femininas já trazem consigo acento grave, indicador de crase. Carambas! Então aqui, confessou à força, confessou desta maneira, deste modo. É a locução chamada adverbial feminina. Vai ter de botar crase nessa danada.
Tem que treinar, tá vendo? Ai, poxa, eu achei que fosse tudo michuruquinha. Não, tem coisa que a gente pode ter dúvida. É por isso que Xandão tá. Pai Xandão tá aqui. Olha a outra. Calma aí, deixa eu beber um golinho de água. Segurou. Uhum. Veja bem. Entre as opções a seguir, assinale aquela que mostra o acento grave indicativo da crase, num contexto em que seu uso é optativo. Só para lembrar, a situação de crase, ela pode ser obrigatória, quando você tem de colocar o acento grave indicador de crase. Existe a situação que é proibida, você não vai colocar, não pode, não dá. E existe aquela em que você coloca se quiser. Aí, de tanto você estudar, você vai memorizar mais ou menos assim. O acento grave indicador de crase, quando é optativo, quando é facultativo, ele vai estar ligado a três situações. Antes de nome de mulher, Maria, né, Márcia e por aí vai. Antes de nome de mulher, depois da preposição até. Repare que eu não falei preposição de, eu não falei com, eu não falei após, eu não falei ante, eu não falei preposição em, eu não falei preposição por, falei nada disso. Eu falei uma preposição, até. Antes de nome de mulher, depois da preposição até, e com os pronomes possessivos femininos adjetivos no singular que você vai acabar decorando, pode acreditar. Minha, ó, minha. Peraí, caramba, não tá bonito isso aqui não. Peraí. Pretinho, para ver se vai melhorar. Minha, tua, sua, nossa. Se decorar esses quatro aqui já tá bom. Minha, tua, sua e nossa, nome de mulher e até. Eu não posso esquecer, facultatividade vai ter de ser assim. Então, deixe-me começar pela letra E. Tudo que vem da terra volta à terra. Terra é nome de mulher? Como é que você vai fazer? Não. Aqui tem preposição até? Não. Existe minha aqui? Tua, sua e nossa? Não. Então, não é facultatividade. Vou para a letra D. Mesma conversa fiada. Derrote o medo da morte e dê boas-vindas à morte do medo. Nome de mulher? Não. Tem até? Não. Tem um daqueles pronomes que a gente colocou há pouco? Não. Então, não é facultatividade. Percebeu como é que não é difícil? Só tem que ter direcionamento. Se achares 3.000 réis, leve-os à polícia. Nome de mulher? Não. Até? Não. Minha, tua, sua e nossa? Não. Vamos embora. Vamos para a letra B. Na letra B, de todos os caminhos que conduzem à riqueza, é nome de mulher? Não, não é não, chefe. Tenho até? Negativo. Minha, tua, sua e nossa? Então adivinhe qual vai ser? Letra A. Quanto mais felizes somos, menos atenção prestamos à nossa. Opa! Tá na listinha, Xandão? Tá, então pode marcar. É assim que você vai chegar à prova. Não pode chegar lá meia bomba, né? Meia bomba? Vai tomar nem um pau. E dá sorte em se tratando de PEMER, dá sorte se chegar em casa. Se não tiver que ficar um tempinho no hospital. Então, por isso que você tem que se preparar direitinho, tá? E para se preparar direitinho, adivinhe onde você tem de estar. DSO. Estamos aqui esperando você. Um grande beijo a todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.